No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito administrativo. Com o tema Licitações e Contratos, as 5 aulas vão tratar da introdução ao assunto, apresentar os agentes públicos e o processo licitatório, distinguir os critérios e as modalidades e mostrar como são feitos os contratos administrativos. As aulas são com o professor André Malheiros. Olá, olá, doutores e doutoras! Tudo bem? Como vão? Tudo em paz? Mais uma aula aqui, mais um encontro juntos, nosso 4º encontro aqui, trabalhando, estudando, se aprofundando num tema que é um dos temas mais desafiadores do direito brasileiro e principalmente aqui no direito administrativo, que é a nova lei de licitações. Nós tivemos um primeiro encontro trazendo os aspectos principiológicos, a quem se aplica a nova legislação. Tivemos um segundo encontro, vimos quem são os agentes de contratação, quem são os agentes públicos que atuam, as comissões de contratação, falamos de critérios de julgamento, falamos de benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte, estão lembrados? E aí fomos para mais um encontro, nosso 3º, e falamos das fases do procedimento licitatório. Dentro do procedimento licitatório, nós vimos a fase preparatória, a fase mais interna, no qual se define qual é o objeto a ser licitado, o que eu quero contratar, o que eu quero comprar, que serviço eu quero fazer. Vimos também sobre orçamento, vimos de matriz de alocação de riscos, vimos sobre termo de referência, falamos sobre a minuta do contrato e a minuta do edital. Ela, quando divulgada, antes passa pela análise do jurídico, com o seu parecer. Depois, com o jurídico faz o parecer e a administração, o administrador, o agente de contratação, concordando, publica-se o edital. Publicado o edital, 3 locais: Portal Nacional de Contratações Públicas, Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação. Publicação facultativa aqui no sítio oficial da própria administração. Publicado, abre-se a possibilidade de impugnação. Vimos sobre a impugnação ao edital, prazo de até 3 dias úteis para qualquer cidadão impugnar. Falamos das fases dos envelopes. O licitante, quando vê a publicação do edital, aquela publicação atinge eficácia do ato administrativo, nós temos a obrigação do licitante que quer participar entregar 2 envelopes. Um envelope com a proposta, um envelope com a documentação. Entregue os envelopes dentro do prazo estabelecido pela administração, que a legislação traz intervalos mínimos para isso. Nós temos a análise das propostas. Feita a análise das propostas, temos um modo de disputa. Pode ser aberto, pode ser fechado. Vimos isso também, aberto com lances sucessivos, fechado com somente um lance. Visto isso, passamos para a fase de habilitação. Da fase de habilitação, vemos habilitação técnica, jurídica e principalmente econômico e financeira. Passada essa fase, abre-se a possibilidade de interposição de um recurso. Recurso que será interposto por aqueles que manifestaram o seu interesse imediatamente do momento da lesão ao direito. Analisado o recurso, fomos para a fase de homologação. Declaração da legalidade do processo. Este, meu querido amigo, minha querida amiga, meu doutor, minha doutora, é o procedimento comum a ser realizado aqui em uma licitação. Na aula de hoje, nós vamos analisar as modalidades licitatórias. O que mudou, o que vai mudar, quais são as diferenças do que era antigamente para o que era hoje. Eu sou André Malheiros, professor de Direito Administrativo, sou advogado e quero lhe dar boas-vindas para entender o que são as novas modalidades de licitação. Doutores, doutoras, as modalidades de licitação sofreram uma grande modificação aqui no nosso procedimento licitatório. O raciocínio da Lei 8666, a nossa legislação anterior, ele definia que o procedimento licitatório ele era dividido em duas situações, 2 alvos. Você tinha modalidades utilizadas pelo valor e modalidades utilizadas
pelo objeto a ser contratado. Então a gente tinha antigamente um conjunto de modalidades, que eu vou trazer 6 aqui para você, que traziam 3 pelo valor, 3 pelo objeto. Hoje o raciocínio é totalmente diferente. Nem anote isso que eu vou lhe dizer agora, porque para você será irrelevante a partir de 1º de abril de 2023. Vamos lá. A gente tinha antigamente 3 modalidades relacionadas ao valor: a concorrência, a tomada de preço e o convite. Você que já vem assistindo nossos encontros aqui, você já percebeu que 2 dessas modalidades serão extintas pela nova lei de licitações. Eu lhe falei agora, ó, nós temos 3 modalidades da lei 8666. Concorrência, tomada de preço, convite. Essas 2 últimas aqui, ó, tomada de preço e convite, elas serão eliminadas, extintas pela nova lei de licitações. Então, a partir de 1º de abril de 2023, não se fará mais nenhum procedimento licitatório administrativo com essas 2 modalidades. A concorrência permanece, a tomada de preço e o convite não estão mais presentes no novo diploma licitatório brasileiro. Então, a primeira grande diferença é essa. Essas modalidades, elas eram escolhidas por causa do seu valor. Lá na concorrência, a gente tinha valores para obra ou serviço de engenharia, por exemplo, acima de 3.300.000, para aquisição de bens, acima de 1.430.000. Você tinha uma trabalheira imensa de decorar esses valores. Hoje a coisa se tornou um pouco mais simples. Hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, as modalidades de licitação, elas serão escolhidas não mais pelo valor, mas sim pelo objeto a ser contratado. Isso é um passo importantíssimo para regularizar os procedimentos licitatórios. É um passo importantíssimo para que não haja erro de procedimento. Isso é um passo importante para você ter respeito à segurança jurídica nos procedimentos licitatórios. Porque antigamente você tinha situações licitatórias que caberiam 3, 4 modalidades. Hoje não. Hoje você vai ter para cada situação uma modalidade específica. É mais seguro para você licitante, é melhor para você estudante que não tem que decorar aqueles valores e é melhor ainda para o administrador que tem segurança na sua atuação. Então, hoje, a nova lei de licitações, ela trouxe 5 modalidades que nós vamos estudar. Essas você tem que anotar. Anote aí as 5 e a gente vai de uma a uma conversando aqui durante o nosso encontro. Você tem a primeira modalidade, que será a concorrência. Concorrência é a primeira modalidade. A segunda modalidade, vamos lá, anote, por favor, o pregão. Pregão que vai deixar de ter lei própria, Lei 10.520, e se incorporará à nova lei de licitações. É uma observação até que você pode fazer, que nós não fizemos na nossa primeira aula. A nova lei de licitações também extinguirá a lei do pregão e a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Então, no dia 1º de abril de 23 morrerão 3 leis. 8666 de 93, 10.520 de 2002 e a 12.462 de 2011, que é a lei do Regime Diferenciado de Contratações. Ok, próxima modalidade. Vamos lá. Concurso. Concurso. Outra modalidade. Leilão. E por último, o diálogo competitivo. Então hoje nós temos um conjunto de 5 modalidades. Antigamente a gente tinha concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão, regime diferenciado de contratação. Então nós tínhamos 7 possibilidades de licitação. Hoje nós temos 5. E você perceberá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, você que anotou as 5, concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo, você perceberá que cada uma tem a sua especificidade e o seu objeto a ser contratado. Aqui a gente não fala mais de valores. Aqui a modalidade licitatória será escolhida pelo seu objeto. E vamos falar então, de pronto aqui, da modalidade mais famosa de todas, que é a concorrência. A concorrência, meus queridos amigos, anote por favor, será a modalidade utilizada para a execução de obras ou serviços de engenharia. Toda vez que você vê
que a administração vai fazer uma obra. Falou obra, você pensa, é concorrência. Por que eu lhe digo isso? Ah, professor, não importa mais o valor não, pode ser uma obra de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Se for um valor assim, tido como baixo, a administração vai usar a concorrência, porque antigamente era acima de 3 milhões e 300. Agora, por 300 mil eu posso fazer uma concorrência? Pode sim. Falou obra, é concorrência. Bote na sua cabeça, doutor e doutora, bote na sua cabeça, querido amigo, querida amiga, ó. Aqui, a modalidade licitatória, ela será escolhida agora, com a nova lei de licitações, não mais pelo valor, e sim pelo objeto a ser contratado. Então, se o objeto é a execução de uma obra, a modalidade é concorrência. Se o objeto licitatório for a prestação de um serviço de engenharia, serviço de engenharia envolve técnica. Se envolve técnica, a modalidade é concorrência. Se a questão de prova, tanto do seu concurso quanto do seu exame de ordem, se você trabalhando lá no âmbito da administração, você advogando numa licitação, representando um cliente, você perceber que o edital, ele fala de um serviço que é tido como especial, os serviços especiais envolvem técnica. Ponha na cabeça. Envolveu técnica é concorrência aqui pra gente. Então, obra é concorrência, serviço de engenharia é concorrência, serviços especiais também é concorrência. Isso é o que traz a nossa lei 14.133, a Lei Geral de Licitações. Porém, a concorrência, por ser um procedimento famoso, ele já estava presente em algumas legislações. Dentre elas, por exemplo, a Lei de Concessões, a Lei 8987, e a Lei de PPP, Parcerias Público-Privadas. Lá na Lei de Concessões e lá na Lei de PPP, o entendimento que a gente tinha é de que para haver uma concessão, a modalidade ela é concorrência. A gente sempre brincou com esse macete. Se é concessão, a modalidade é concorrência. Hoje, querido amigo, querida amiga, não erre não. Olha só, para as concessões de serviço público, a modalidade pode ser concorrência, como pode ser também o diálogo competitivo. Nisso aqui, eu quero que você preste bastante atenção para você não errar a sua questão de prova de exame de ordem, a sua questão de concurso público. Nas concessões de serviço público, seja a concessão comum, regido pela Lei 8987, seja a concessão administrativa, ou seja a concessão patrocinada, as regidas pela Lei de Parcerias Público-Privada, toda a concessão, seja comum ou as PPPs, elas serão, anteriormente ao contrato, licitadas por uma modalidade ou outra. Quais são as modalidades? Concorrência ou diálogo competitivo. Aqui nós tivemos uma simplificação. Na lei anterior, você tinha umas 6 ou 7 hipóteses de utilização da concorrência obrigatória. Hoje, nós só temos, até agora, essas duas situações aqui, tanto da concessão comum quanto da parceria público-privada. Então, revisando para a gente, a concorrência, ela será a modalidade de licitação, que participarão quaisquer interessados, e dentro da concorrência, nós temos esse procedimento comum. Qual é o procedimento comum? Aquele que vimos na aula passada e no início desta aula. Fase preparatória, edital, propostas, documentos, né? Classifico para depois habilitar, depois recurso e depois homologação. Aquele procedimento que trabalhamos na aula passada, ele todo será utilizado aqui na concorrência. O modo de disputa aqui na concorrência, ele pode ser um modo de disputa tanto aberto quanto fechado. Fica a critério do administrador. Os critérios de julgamento da concorrência são todos os critérios de compra e contratação. A gente só não usa um critério aqui na concorrência. Sabe qual é? O critério de venda. Porque eu não utilizo a concorrência mais para vender. Na lei anterior, a gente utilizava, né, a alienação de bens imóveis pela concorrência. Não fazia sentido algum. Por isso que o legislador, ele mudou. Para se alienar tanto um bem móvel quanto um bem imóvel, hoje, a gente utiliza o procedimento do leilão. Muito mais lógico, muito mais célere, muito mais vantajoso para a administração. Então, quais são, meu querido amigo, minha querida amiga, os critérios de julgamento utilizados aqui no procedimento, na modalidade concorrência? Vamos lá? O procedimento aqui da concorrência
pela análise dos critérios de julgamento, aquilo que era conhecido, né, como tipo de licitação são menor preço, maior desconto, maior retorno econômico, melhor técnica ou técnica e preço. Então nós temos 5 critérios de julgamento a serem utilizados aqui na concorrência. Vamos revisar de novo? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e, por último aqui, o maior retorno econômico, né? Falamos dos 5. Menor preço, maior desconto, maior retorno econômico, técnica e preço. Maravilha! 5 critérios de julgamento que você tem que saber aqui no nosso procedimento da concorrência. Concorrência, que é um dos procedimentos mais utilizados para a contratação de obras ou serviços que envolvam técnica. Mas e o pregão? A segunda modalidade de licitação que a gente vai conversar. Pregão que nasceu lá, em termos de legislação, na Lei 10.520 de 2002, Lei 10.520 de 2002, que trouxe o procedimento do pregão, a princípio somente aplicável à esfera federal, posteriormente ampliado, né? E hoje, até o presente momento, difundido como um procedimento mais utilizado pelas administrações. O pregão, ele mantém a sua essência daquilo que ele é, até para o agente que vai reger o procedimento. Você lembra lá, quando a gente falou de agentes da contratação? Você tem um agente de contratação, você tem um agente público que auxilia aquele cara da equipe, você tem a comissão de contratação, porém aqui no pregão a gente manteve por tradição aquela pessoa que vai reger o procedimento. No pregão eu tenho o pregoeiro. No pregão é pregoeiro. E mantendo a nossa tradição aqui do pregão, se no pregão tem pregoeiro e a gente resolveu manter a tradição, então no pregão eu mantenho o objetivo que ele sempre quis fazer. Que qual é? O pregão é a modalidade utilizada para a aquisição de bens ou a contratação de serviços tidos considerados como comuns. Um bem comum, meu querido amigo, minha querida amiga, o bem comum é aquele que tem expressão usual de mercado. É aquele que você, em uma palavra, consegue estabelecer a natureza. O que é aquele bem? Então eu digo, eu quero uma caneta. É uma expressão comum. É uma expressão usual de mercado. Eu não preciso descrever o que é uma caneta. Um objeto com uma esfera, com ponta, com tinta, isso e aquilo. Antigamente, olhe como as coisas eram mais complexas. E hoje há uma facilitação. Uma facilitação lógica, claro. Antigamente, se explicava o que era o item de escrever. Hoje você coloca, quero comprar caneta. Você está dizendo a marca? Não. Poderia até dizer a marca? Poderia, se fosse justificável para manter padronização e também aceitando similar. Mas veja que hoje quase tudo é comum. Caneta, papel, expressão usual de mercado, escada, expressão usual de mercado, câmera, expressão usual de mercado, televisão, expressão usual de mercado, papel, expressão usual de mercado. Tantos itens que têm expressão usual de mercado, a gente costuma até pensar às vezes que praticamente todos os itens têm essa expressão. Até carro, hoje, é comprado ou alugado através do pregão. Se bem que, nas hipóteses de locação, hoje a nova lei, ela traz que a hipótese de inexigibilidade, se for bens imóveis, tá? Falei de carro e agora já chamei a atenção dos imóveis. Veja só, quase todos os bens hoje, eles encontram expressão usual de mercado. Aí você me pergunta, então o que não tem expressão usual de mercado? É aquilo que tem técnica. Aquilo que envolva uma técnica não tem expressão usual de mercado. Como, por exemplo, realizar uma obra. Venha cá, meu amigo, me diga uma coisa. Pense comigo aqui. Eu quero fazer uma obra. Para fazer uma obra, qualquer pessoa faz ou eu preciso de um projeto de um arquiteto, dos cálculos do engenheiro, projeto básico, projeto executivo, e eu preciso de profissionais técnicos para execução. Preciso, né? Se eu preciso de técnica, então aquilo não é comum. Então você faz uma separação. Se tem técnica, concorrência. Se não tem técnica,
é tido como comum, tendo expressão usual de mercado. E se tem expressão usual de mercado, qual é a modalidade que você usa para licitar? O nosso querido, o nosso famoso, isto mesmo, o pregão. Beleza, maravilha, que bom. Eu quero que vocês aprendam, que vocês saibam organizar os pensamentos de vocês. O objetivo aqui da gente no nosso encontro de hoje, mais do que ele ensinar sobre o procedimento licitatório, é esclarecer você como cidadão sobre as informações acerca da nova lei e que você saia da nossa aula tranquilo e com a satisfação de ter entendido, aberta a sua mente para esse tema, que é dos mais desafiadores, que é o tema de licitações e contratos, notadamente com o surgimento da nova lei de licitações. Nós temos aí este museu de grandes novidades, que trouxe para a gente algumas coisas novas, algumas coisas antigas permaneceram, e que é algo que tem mexido com o comportamento tanto do administrador quanto de vocês, estudantes, tanto para o exame de ordem quanto para o concurso público. Não tenha medo da lei. Vocês estão percebendo aqui nos nossos encontros que a coisa é objetiva, a coisa é clara e as informações estarão disponíveis para você. No dia da prova, vocês vão acertar. Vamos lá. Então, voltando aqui ao pregão e à concorrência, você tem uma separação notável aqui. A concorrência é utilizada para obras ou serviços de engenharia e serviços que são especiais, envolvem técnica. O pregão, ele não envolve técnica, ou seja, eu faço a aquisição ou a contratação de bens comuns, serviços também comuns. Aí você me faz uma pergunta, professor, existia um posicionamento do Tribunal de Contas da União que falava o seguinte, aqui no pregão, o Tribunal de Contas da União autorizava a realização de pregão para obras ou serviços de engenharia que fossem simples, que fossem comuns. E aí, me diga uma coisa, a gente manteve esse entendimento de utilizar o pregão para obras ou serviços de engenharia comuns? Mantivemos. E a legislação, como ele disse, ela pegou os entendimentos já afirmados pelos tribunais e trouxe para o texto legal. Esse foi um dos entendimentos que nós incorporamos aqui na nova lei. Aqui na nova lei, a gente pode utilizar o pregão para obras ou serviços de engenharia que são comuns. O que é uma obra comum, professor? Algo que, por exemplo, não precisa de projeto. Se eu for pintar a parede dessa sala, eu preciso de um arquiteto para me dizer como é que pinta a parede ou eu contrato logo um pintor e falo, pinte a sala toda de branco. Contrata-se um pintor. Se eu tiver que mudar a porta de um lugar e eu tiver a planta aqui para saber onde não tem uma viga, né, por exemplo, eu preciso de um arquiteto, de um engenheiro para isso? Não preciso não. Se eu quiser dividir essa sala aqui no meio, ó, colocar um muro aqui, ou uma parede, né, dividindo uma sala da outra, transformar essa sala em duas, eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um engenheiro? Eu acho que a princípio não. Então essas situações são tidas como obras comuns, não precisam de projeto. Aquilo que não precisa de projeto, não precisa de técnica. E aí você pensa, ó, se não precisa de técnica, aquilo é comum. Então posso usar pregão para obra? Posso usar, excepcionalmente, porque a regra não é essa. E aqui eu lhe dou uma dica de ouro para você que faz concurso e você que faz exame de ordem. Vamos lá. Meus amigos, a dica de ouro para quem faz concurso e quem faz exame de ordem é a seguinte. A gente sempre tem no direito regras e exceções. Quando você fizer a prova, uma prova que seja importante para a sua vida, lembre-se sempre, você sempre trabalhará a regra. Ah, professor, mas você me disse que excepcionalmente eu posso fazer uma obra pelo pregão. Tudo bem. Aí a questão virou para você e falou assim, ó, o pregão não pode ser utilizado para serviços técnicos, por exemplo, obra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele não pode ser utilizado para serviços técnicos, por exemplo, obra. Esta é a regra, querido amigo. Ah, mas você disse agora que se fosse uma obra comum podia utilizar. Vamos fazer um trato? Questão de concurso e questão de OAB é igual ao segredo. Se eu sei um segredo e vou conversar com você, e você também sabe o segredo, a gente conversa sobre ele. Agora, se eu sei o segredo e você não sabe, e eu lhe contar o segredo, meu comportamento não está correto, né? Então serei punido por isso. Aqui com a questão de concurso é a mesma coisa. A regra é o que todo mundo sabe. A exceção é o segredo. Dica, você só vai falar sobre a exceção na prova de concurso público e no exame de ordem se a questão tocar no tema. Quando eu lhe perguntei, no pregão não são aceitos serviços de natureza técnica.
excepcionalmente, principalmente aqui para a obra. Eu lhe disse, não aceito. Agora, se ele falasse assim, ó, se for uma obra comum, aquela que não precisa de projeto, que não envolva técnica, nesse caso o pregão pode ir para a obra? Nesse caso sim, porque nós tocamos no assunto. Ok? Então fique esperto aqui, porque o pregão, ele tem esses detalhamentos. Você lembra que a gente falou do modo de disputa, modo aberto e modo fechado? Aqui no pregão, o modo de disputa será aberto, como sempre foi, com lances sucessivos, um licitante cobrindo a proposta do outro. E lembre-se, ó, para microempresa e empresa de pequeno porte, eu dou aquela preferência que a gente chamou de empate ficto, que são mais 10% nas modalidades comuns, e aqui no pregão, mais 5%. Um cobrindo a proposta do outro. Modo de disputa aberto. Aqui no pregão, nós temos critérios de julgamento. Quais são os critérios de julgamento do pregão? Menor preço e maior desconto. Como o bem é comum, veja só, como o bem é comum, eu não posso usar melhor técnica, ou técnica e preço. Por quê? Porque se tem técnica, não é pregão. No pregão eu quero comprar o mais barato possível. Se o bem é comum, não me importa muito a questão de qualidade. O que importa é que ele sirva, posso estabelecer uns parâmetros mínimos de qualidade, exigir garantia, mas eu quero que ele seja o mais barato. Então, no pregão, o critério de julgamento e o raciocínio continua sendo o mesmo de sempre. O mais barato. Menor preço ou maior desconto. Vamos falar então aqui da nossa terceira modalidade, o concurso. Concurso que é a modalidade utilizada para a elaboração de 3 tipos de trabalhos. Trabalhos técnicos, científicos e artísticos. O que é um trabalho técnico? Já falamos ali, ó, um trabalho de engenharia. Imagine um projeto de uma ponte que liga uma cidade à outra. Eu não quero a obra, eu quero simplesmente o projeto. A contratação de um projeto, de um software, para ser usado pelos tribunais para a interposição de recursos perante os tribunais, o protocolo de petições iniciais. Então, esses sistemas, PJE, Projude, ESAGE e por aí vai. Imagine que eu, tribunal, no exercício da minha atividade atípica, licitando, né, quero um projeto de um sistema. Então, eu faço um concurso. É possível, sim. Trabalho técnico. Nós temos também o trabalho científico. Vocês já ouviram falar nesses concursos de monografia? Já ouviram falar num prêmio que existe aí, de vez em quando passa na televisão, chamado Prêmio Inovare? Pois é, isso é um concurso de monografias, de como você, por exemplo, mudar o mundo, resolver alguns problemas sociais, dar as suas sugestões. Esses concursos de trabalhos científicos, eles são realizados pela licitação da modalidade concurso. E você, meu amigo, que já tem uma certa bagagem em estudo aqui no direito administrativo, você sabe. O concurso licitação não se confunde com o concurso público para provimento de cargos. O concurso público para provimento de cargos estabelecido no artigo 37, inciso 2 da nossa Constituição, ele será um concurso que você faz provas ou provas e títulos para ter acesso a um cargo público. Aqui no concurso licitação, eu tenho a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Já vimos o trabalho técnico, já vimos o trabalho científico e agora um trabalho artístico. Aqui no trabalho artístico, eu posso fazer uma licitação da modalidade concurso para a escolha de um trabalho. Por exemplo, eu quero que um artista plástico, ele me mande um projeto de um monumento que remonte aqui toda a história da nossa sociedade. Eu quero que ele faça um quadro que remonte aqui toda a perspectiva de um evento ocorrido em tal época. Eu quero fazer um concurso de fotografia sobre o pôr do sol aqui da cidade, a fotografia sobre os pontos turísticos aqui do nosso município. Então, vários fotógrafos vão tirar fotos e as fotos vão concorrer entre si. A pergunta que vocês me fazem é: quem avalia, né, esses trabalhos técnicos, científicos e artísticos? Vocês se lembram, meu querido amigo, minha querida amiga, que o agente de contratação, nas questões técnicas, ele pode ser auxiliado por uma banca técnica? Essa banca técnica pode ter até 3 servidores, no mínimo, né? 3 servidores, não é até, no mínimo 3 servidores. E essa banca técnica que pode ter
Caso a administração não tenha servidores com capacidade técnica de avaliar a participação de particulares nomeados para a banca para dar a nota segundo critérios objetivos. Olha só, pode-se estabelecer um critério objetivo aqui? Pode. E critério subjetivo? Não posso não. Subjetividade não combina com licitação. Bote isso em mente. Ok? Vamos lá. O artigo 93 aqui da nossa legislação, ele vai falar sobre os trabalhos técnicos e ele diz o seguinte, que os trabalhos técnicos, quando forem licitados pela modalidade concurso aqui na administração, e quando eles forem adquiridos pela administração, por exemplo, com um pagamento de um valor, por exemplo, o autor do projeto técnico, ele cederá à administração todos os direitos daquele projeto e, a partir disso, a administração poderá utilizar livremente aquele projeto para a sua aplicação, não devendo mais nada àquele licitante. Olha só, aqui no concurso será instituído prêmio e o prêmio pode ser em dinheiro ou não. O prêmio pode se dar um simples troféu, parabéns, você ganhou o concurso, bote no seu currículo, como também eu posso ter um prêmio como troféu e um valor a ser pago. Isso foi muito comum na época da Copa do Mundo e nas Olimpíadas, que nós tivemos alguns concursos que os arquitetos participaram e os projetos adquiridos pela administração também foram remunerados. O plano piloto de Brasília também passou por algumas situações acerca desse tema. Vamos lá. Próxima modalidade, o nosso famoso leilão. Leilão é fácil, né? Leilão ficou mais fácil ainda. Se eu falo leilão, você pensa logo em quem? No leiloeiro, né? Leilão tem um leiloeiro, aquele rapaz com aquele martelinho, né? Que ele bate lá e fala, vendido! Pois é, o leilão é a modalidade licitatória para a alienação, para a venda de bens, tanto móveis quanto bens imóveis. Então o leilão, aquela modalidade que você tem um leiloeiro, ele vai atuar para a alienação de bens móveis quanto bens imóveis. Sim, imóveis. Por que eu lhe digo sim, imóveis? Porque na legislação anterior, a alienação de bens imóveis, ela encontrava guarida em outra modalidade. Hoje não. Hoje está mais fácil. Perceba como as modalidades licitatórias, elas estão mais objetivas aqui para a gente. Se eu quero fazer uma obra, eu faço concorrência. Se o bem é comum, eu faço pregão. Se é um trabalho técnico, científico, artístico, eu faço concurso. Se eu quero vender algo, eu faço o leilão. Maravilha! Qual é o critério de julgamento do leilão? O critério será sempre o mesmo. Se eu quero vender, eu vendo como? Pelo mais caro. O leilão é a modalidade de licitação que utilizará o critério de julgamento de maior lance. O maior lance é o único critério de julgamento utilizado. Preste atenção, anote aí, querido amigo. No leilão não precisa cadastramento, ou seja, não há fase de habilitação aqui no leilão. E puxando um pouquinho aqui para a alienação, eu quero que você escreva as condições para a alienação de um bem. Para se alienar um bem público, seja móvel ou seja imóvel, eu preciso cumprir requisitos lógicos. Qual o primeiro requisito? Declaração de interesse público. Segundo requisito, avaliação prévia. E o terceiro requisito se aplica somente a imóveis, que é a autorização legislativa. Essa autorização legislativa, que é o requisito que se aplica apenas aos imóveis, ela se dá porque esta autorização legislativa, ela é a transformação do bem afetado, o bem utilizado, em um bem desafetado. Essa autorização legislativa, ela passa a mensagem de que aquele bem não será mais utilizado pela administração e, a partir de agora, aquele bem encontra-se disponível para ser alienado. Então, são 3 requisitos básicos aqui. Interesse público, avaliação, se aplica a todos os dois, ó, tanto móvel quanto imóvel, e esse terceiro requisito se aplica apenas ao imóvel, que é o requisito da autorização legislativa. Maravilha! E passamos agora à bola da vez, a modalidade mais comentada de todas, talvez a maior novidade da nossa legislação licitatória, que é a modalidade, uma modalidade que veio inspirada no direito internacional, nas licitações realizadas fora do país, que é o diálogo competitivo. O que é
esse diálogo competitivo? O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação utilizada na busca da inovação. A administração, quando ela precisa inovar, quando ela precisa fazer algo que tenha um aspecto técnico diferente, ela vai utilizar o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ele surge para uma mudança de linha de pensamento da administração. Veja, me diga uma coisa, meu amigo, você não tem a impressão de que a administração ela enxerga o licitante em alguns momentos como seu potencial inimigo? Aqui no diálogo competitivo, a administração vai abaixar a sua guarda e ela vai dialogar, conversar com o licitante. Olha o nome da modalidade, diálogo competitivo. Eu converso e depois faço uma competição. Então aqui nós temos a administração, ela expondo um problema para o licitante, a administração fala, eu tenho um problema, eu não sei como resolver, de acordo com as técnicas já existentes e as informações que eu tenho, e eu quero que vocês me deem, vocês licitantes, me deem sugestões de como resolver esse problema. O diálogo competitivo é isso. O diálogo competitivo, ele é marcado pela presença de 2 editais, um edital de diálogo e um edital de competição. No edital de diálogo, a administração ela chama os licitantes para conversar. A administração expõe o problema e espera que o licitante venha com uma possível solução. O licitante vindo com a possível solução, se escolhe qual é a solução que melhor se enquadra e aí lança-se outro edital. Pois é, meu amigo, lança-se outro edital e, neste caso, nós temos uma modalidade que tem 2 editais. 2 editais. Nunca tivemos, no direito brasileiro, uma modalidade licitatória com 2 editais. Que coisa interessantíssima. Hoje nós temos uma modalidade que vai trazer para a gente um chamamento do licitante para trazer a resolução de um problema e uma modalidade que terá outro edital que vai trazer o licitante para dar as propostas. No diálogo competitivo é isso. Eu exponho o problema, chamo o licitante, ele dialoga comigo, mostra as propostas, mostra as soluções e, a partir disso, escolhendo a melhor solução, lança um novo edital para criar uma competição. O próprio nome já explicou. Diálogo competitivo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse diálogo competitivo? Venha comigo. Olha só, o diálogo competitivo, como eu lhe disse, ele busca uma inovação. E ele vem para quando a administração ela tem a impossibilidade de se localizar as soluções para aquele problema que ela tem de acordo com os dados que ela tem disponível. E para fazer isso, vamos organizar como funciona o procedimento. Você lembra que na aula passada a gente falou sobre os procedimentos e dentro dos procedimentos eu lhe mostrei um procedimento comum. Nós tivemos uma aula toda sobre procedimentos. No diálogo competitivo, você vai ter um procedimento diferenciado. Não é à toa que nós temos a primeira modalidade com 2 editais. Vamos lá. Diálogo competitivo. Olha só. O que seria, querido amigo, querida amiga, um exemplo aqui de uma situação de inovação? Imagine que aqui no município a gente precisa fazer uma nova rede de esgoto de uma forma que não tenha uma intervenção nas vias públicas tão forte a ponto de não interromper o trânsito. Então eu vou expor esse problema, esperar que o licitante me traga uma possível solução. A partir do problema e a solução apresentada, eu vejo se há a viabilidade ou não. Ah, nós temos um problema aqui elétrico aqui no município, mas nós não temos dinheiro para investir tanto nos aspectos comuns utilizados já para se levar energia para a casa das pessoas. Será que tem uma tecnologia nova que não precise de tanta fiação, possa ter uma transmissão de energia por sinal? Então vamos dialogar com o particular. Será que ele me cobra quanto para fazer esse tipo de serviço? Eu preciso levar água para o interior de um estado e nós temos um rio ali perto que poderia resolver o problema. Será que é possível se fazer uma transposição desse rio para levar água para aquela região inteira? Será que é viável isso? Vou expor o problema. O licitante me traz diálogo comigo com essa solução. Então o diálogo competitivo ele é marcado por este tipo de regramento. E aqui nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter uma fase preparatória, a gente vai discutir
as nossas necessidades aqui, né? A partir da elaboração das necessidades, exposição do problema, a gente lança o edital. O edital, você sabe, publicado no Portal Nacional de Contratações, Diário Oficial, e publicado também em jornal de grande circulação. Aqui, o edital, ele a partir do momento da sua publicação, ele dará ao licitante 25 dias úteis para o licitante se habilitar. É uma fase que a gente chama de pré-qualificação. Então, lança o edital, 25 dias úteis, prazo mínimo, tá? 25 dias úteis e o licitante traz os documentos. Olha que eu olho o documento primeiro, para depois olhar a proposta. Edital, 25 dias úteis, documentos. Professor, se eu for um licitante e meus documentos estiverem errados, e aí, eu posso conversar com a administração? Posso dialogar com a administração? Não. Só participa da fase de diálogo quem está habilitado, ou seja, pré-qualificado. Realizada o diálogo, a sugestão das inovações, e é importante frisar, um licitante não sabe, a princípio, a sugestão do outro, tá? Esta sugestão, que será a sugestão vencedora, a sugestão mais adequada, ela será exposta depois no outro edital, mas as sugestões que forem rejeitadas, elas permanecerão em contato simplesmente entre a administração e licitante. Beleza, então vamos lá, de novo, ó. Lança o edital, 25 dias úteis, pré-qualificação. Pré-qualificação, só participa agora do diálogo quem está habilitado ou pré-qualificado. Aqui no diálogo, alguém vem com a ideia da solução. A partir da ideia da solução, eu lanço um segundo edital. Esse segundo edital, eu digo qual é a solução e quero que você me faça uma proposta. Quanto é que você me cobra para fazer esse serviço aqui ligado à inovação? Quem pode me dar proposta, professor? Aqueles licitantes que estão pré-qualificados. Sim. Um licitante que não deu a melhor ideia, ele pode vencer a licitação pela ideia do outro. Não há problema nenhum, a não ser que exista uma patente aqui, né? E aí, a partir dessa fase de classificação, a gente vai fazer o julgamento e depois do julgamento a homologação, que é a declaração da legalidade do processo. O próximo passo é a contratação. Fique atento com os intervalos mínimos, tá? O intervalo do primeiro edital para pré-qualificação, mínimo 25 dias úteis. O edital que eu exponho a ideia e peço para você fazer uma proposta, mínimo 60 dias úteis para você me dar uma proposta, ok? Prazos, repito, mínimos. E aí a gente evolui aqui na nossa lei e vamos falar de um dos temas que mais são cobrados em exame de ordem em concurso público, que é o tema da contratação direta. O tema da contratação direta, que é um tema importante aqui para a gente, ele é dividido em duas hipóteses, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade. Aqui, meu querido, eu quero deixar bem claro para você que a dispensa, ela se divide em duas situações. A licitação dispensada e a licitação dispensável. Olha a expressão, dispensada, a lei já fez. Dispensável, a lei deu a possibilidade. A licitação dispensada, ela ocorrerá nas relações entre as próprias administrações. Então, põe na sua mente, querido amigo, querida amiga, de administração para administração, não tem licitação. De administração para administração, não tem licitação. Se o Estado quiser vender para o município, se o município quiser vender para a União, se quiserem permutar, se quiser doar, de administração para administração, não tem licitação. Esta é a licitação dispensada. A lei já decidiu por isso. A licitação dispensável. A dispensável lhe traz possibilidade, ato discricionário. As situações mais clássicas, a lei traz várias situações, não vamos trabalhar todas porque não dá para trabalhar todas, mas as situações mais clássicas são dispensa pelo valor. A nova lei de licitações, ela ampliou os valores das dispensas, o que foi algo interessante aqui para a gente. Olha só, para a contratação direta, sem licitação, isso aqui é exceção, tá? De obras até R$100 mil, não preciso licitar. Vai fazer uma obra até R$100 mil, vai licitar para quê? Vai gastar dinheiro à toa e depois pagar um valor pequeno. Para aquisição de bens ou serviços que não sejam de engenharia, até R$50 mil, você pode contratar direto. Ah, professor, eu sou teimoso, eu quero licitar.
Então é possível, porque a atuação ela é discricionária. Uma observação aqui para vocês. Todo ano, esses valores serão corrigidos. Então, esses 50 mil já virou, acho que se não me engano, 58 ou 56, uma coisa dessa, e esse 100 mil já virou, acho que 112 mil reais. Existe um ato todo dia, todo final de ano, né? Esse ano passado saiu no dia 31 de dezembro de 2021, tivemos a atualização dos valores da lei de licitações. Então, se você está assistindo tempos depois dessa gravação, então fique já atento que nós temos a evolução desses valores. Você tem também a licitação sendo dispensável, possibilidade, por situações urgentes, guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem, emergência. E aqui eu quero que você já anote uma coisa. O contrato de emergência será um contrato que terá a duração máxima e improrrogável de 1 ano. Duração máxima e improrrogável de 1 ano. Ok? Maravilha. Temos a hipótese de licitação deserta. Licitação deserta é aquela que não acudiram interessados. E a licitação fracassada, quando todos os licitantes foram inabilitados ou desclassificados. E aqui nesse ponto, nosso ponto final de aula, nós temos a inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação, tema que é dos mais homenageados em provas de concurso público e exame de ordem. A inexigibilidade ela ocorrerá quando eu quiser competir, mas eu não consigo. A legislação ela diz que a inexigibilidade ocorrerá quando for inviável a competição. Em especial, hoje são 5 casos. Vamos lá? Primeiro caso, produto exclusivo com fornecedor exclusivo. Só eu tenho, só eu vendo. A administração vai competir como? Se só uma pessoa tem, só ela vende. É inviável competir. Contratação de profissionais técnicos, serviço de natureza singular e reconhecida, atuação de mercado. Esses profissionais técnicos, eu não consigo criar um critério objetivo que diferencie um do outro. Cria um critério agora, amigo. Quem é o melhor advogado? Cria um critério para definir quem é o melhor advogado. Cria um critério para definir quem é o melhor contador. Cria um critério para definir quem é o melhor arquiteto. A escolha desses profissionais são escolhas subjetivas. A lei, ela deu essa possibilidade de escolha ao gestor público. Cabe a gente escolher bem o nosso gestor para fazer as melhores escolhas. Próxima possibilidade, contratação de artistas, desde que a contratação seja diretamente com ele ou por profissional exclusivo, sendo esse artista reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Não dá para competir entre artistas, querido. Faz a competição aí, ó, quem você acha melhor. Ivete Sangalo ou Cláudia Leite, Roberto Carlos ou Roupa Nova, Jota Quest ou Skank, faz a competição que você quiser. Não há como se criar um critério objetivo para dizer qual é o melhor artista. É por isso que, na dúvida, contrata todo mundo, não é isso? É isso que eles fazem. Você tem agora a inviabilidade de competição em uma situação que era antigamente dispensa, que é a locação de imóveis. É lógico, meus queridos. Eu quero alugar um imóvel para ser o posto de saúde aqui do município. Se eu for competir, eu vou para um imóvel ruim. Então é inviável competir. Eu busco o melhor imóvel, aquele que se enquadra, aquele que principalmente já tem uma estruturazinha, para se enquadrar logo. Se for uma situação de rapidez, você já ter logo esse posto de saúde. E a última situação, uma situação que, olha só que coisa interessante, é motivo de muito orgulho para mim, uma situação que já estava prevista desde 2005 na legislação do meu estado, o estado da Bahia, e hoje está na legislação nacional, que é o chamado credenciamento. Nesse caso, o credenciamento não é competição. O credenciamento é inclusão. Veja só, imagine aqui o panorama de que os servidores públicos eles precisam ir para os laboratórios fazerem exames. Eu, a administração, preciso que os laboratórios façam os exames nos meus agentes públicos. Então, o que eu faço? Eu faço um procedimento, chamo as empresas e digo, ó, você quer que o meu servidor faça exame na sua empresa? Se credencie. Eu pago X por esses exames, ó. Se você não concorda com o valor, tudo bem, não se credencie. Mas se você concorda com esses valores, são de mercado, você se credencia. 10, 15, 20, 50, 200 laboratórios podem se inscrever e todos poderão ser procurados pelo meu agente público. É por isso que eu lhe digo, não é competição, é inclusão. O credenciamento simplesmente faz o que o próprio nome diz. Credencia as empresas. Show de bola? Maravilha! E agora,
passamos ao teste dos nossos conhecimentos. Vamos lá para o nosso quiz. Quero ver se você está sabendo aí, viu? Vamos lá. São modalidades licitatórias previstas na Lei 14.133 de 2021. Letra A, o leilão e a concorrência. Letra B, o concurso e a tomada de preço. Letra C, a tomada de preço e a concorrência. Letra D, o concurso e o convite. Aqui você tem, meu querido amigo, minha querida amiga, meu aluno, a letra A como o gabarito de prova aqui pra gente, né? Então a letra A vai trazer como modalidade prevista aqui na nossa nova lei de licitações o leilão e a concorrência, nossas modalidades. Olha que questão tranquila, que questão fácil. Venha comigo aqui, ó. Letra B, concurso, ainda previsto, tomada de preço, ó, saiu da nova lei. Letra C, mesma coisa, ó, o erro está igualzinho. A tomada de preço, modalidade que será extinta, né? Sairá do direito brasileiro. E na letra D, ele fala da modalidade convite, modalidade esta que também sairá do nosso direito brasileiro em 1º de abril de 2023. Vamos lá para a nossa próxima questão. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, é uma situação de inexigibilidade de licitação. Falamos agora, ó, aquisição ou locação de imóvel, cujo as características das instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. B, contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obra ou serviço de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. C, para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. D, no caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e de grave perturbação à ordem. Aqui nessa questão, nós temos o gabarito, novamente, a letra A de amor, A de André, aqui, trazendo para a gente que a hipótese de inexigibilidade, a aquisição ou locação de imóvel cujas características, instalações e de localização tornem necessário a sua escolha. As outras hipóteses, elas são hipóteses que vão falar para a gente sobre dispensa por contratação de valor inferior a 100 mil, por contratação de valor inferior a 50 mil, ou então aquelas situações emergenciais, caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação à ordem. Lembrando que no caso de emergência, o contrato de emergência firmado, ele tem prazo máximo e improrrogável de 1 ano. Vamos para a nossa próxima e última questão. Vamos lá. Em se tratando de caso de objeto que deva ser contratado por meio de credenciamento, a licitação é... Lembrou aí, ó? Credenciamento veio em 2005 lá no meu estado, no estado da Bahia. O credenciamento é a hipótese de quê? Vamos ver? Letra A, inexigível. Letra B, dispensável. Letra C, ocorrerá na modalidade diálogo competitivo. E D, não existe na nova lei de licitações. Qual será o gabarito? Vamos ver aqui? O gabarito novamente, ó. Letra A de amor, A de André, não é isso? Trata-se de licitação inexigível. Trata-se de hipótese no qual eu quero competir, mas não consigo. Nesse caso em especial, é até errado a gente dizer que quer competir, né? Nesse caso, a administração nem quer competir. Ele simplesmente quer que as empresas venham, se credenciem e prestem um serviço para os seus servidores. Então, o gabarito da gente, licitação inexigível, letra A. Letra B vai dizer dispensável, você sabe que não é a hipótese. Não ocorrerá na modalidade diálogo competitivo, porque não há modalidade aqui quando se dispensa ou inexige uma licitação, se faz uma contratação direta. E a letra D vai dizer que não existe na nova lei de licitações, é ao contrário. Nasceu no direito brasileiro nacional nesta nova lei de licitações. Ok? Então, queridos amigos, finalizamos o tema de hoje. Vocês hoje já têm aí, durante essas 4 aulas que nós tivemos juntos, um caminho lógico dos procedimentos licitatórios adotados, desde lá o início até os procedimentos, a finalização da licitação, hoje as modalidades, as hipóteses de contratação direta e, logicamente, já que a gente terminou de licitar, no nosso próximo encontro, o que é que a gente faz? A gente vai contratar.
tratar. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa próxima aula. Vamos juntos aprender quais são as novidades relacionadas, não são tantas novidades relacionadas ao contrato administrativo. Reafirmo que para mim é um prazer imenso, um motivo de muito orgulho ter você como meu aluno ou minha aluna e trabalhar para a mudança da nossa vida juntos. O estudo muda a vida e o estudo proporciona a gente muitas situações que são maiores do que qualquer valor que você pode receber. As atribuições aí que nós recebemos e as notícias que a gente recebe sobre as mudanças que a gente causa na vida das pessoas, este é o nosso maior pagamento. Então eu agradeço novamente a presença de vocês e convido vocês para a nossa próxima aula. Um forte abraço, contem comigo. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.